Olá, tudo bem? Então, só para a gente recapitular aqui todo o processo de verificação de conta, vamos entender o que a gente precisa da base para cima, tá? Então, na base, como a gente pegou uma migration do Laravel que já vem com a coluna, a gente precisaria ter na nossa tabela uma coluna chamada de Email Verified At, que é onde o Laravel registra dentro da tabela user para aquele usuário quando foi verificada a conta dele, tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto, é essencial, né, claro, para que o controle funcione corretamente. Então, a gente tem que ter essa coluna e-mail verified at. Outro ponto são essas três rotas, tá, que eu peguei da própria documentação, só fiz pequenas modificações, e essas modificações eu fiz aqui contigo na aula passada, então, basicamente, elas estão como estão na documentação. Uma vai ser para exibir a mensagem que o usuário precisa verificar a conta dele para acessar. A outra rota vai ser a que faz, de fato, a verificação da conta, e a outra rota é a que envia essa verificação ou reenvia essa verificação para o usuário, tá? Então, essas três rotas aí, claro, a gente tem alguns imports aqui porque é utilizado aqui na tipagem, né, do parâmetro request, na tipagem aqui do request no envio da notificação e assim por diante, tá? E o mais crucial, mais essencial é o nosso model user ter que implementar essa interface must verify email. Então não esqueça de implementar essa interface dentro do usuário, tá bom? E para manter o controle, saber se o usuário pode ou não acessar determinada rota ou determinado grupo de rotas, a gente tem aqui o middleware verified. Então, se a gente vier aqui no nosso kernel.php da pasta HTTP e entrar nesse middleware ensure email is verified, tá bom? A gente vai basicamente já ter de cara aqui o método handle, que a gente sabe que é o método que é chamado sempre que o middleware é acionado, tá? Então ele faz algumas verificações bem simples aqui pra gente. Ele verifica se na requisição a gente tem um user, tá, autenticado aqui pra gente. Ele vai verificar se o usuário está na sessão, tá? Então se ele não existir, ele vai retornar, claro, true aqui. Todos esses testes é basicamente para cair, tá, em um abort e indicar que seu e-mail ele não está verificado, tá bom? Então, só para você entender, claro, logo o porquê dessa condicional. E aí aqui também ó, tem um ponto importante, tá? Ele isola aqui a precedência desse teste aqui também, ó, do verificando se esse usuário ele é uma instância de must verify email, então por isso que eu preciso implementar essa interface no model user, tá bom? E se ele não tem a conta de e-mail verificada. Então, se has verified email retornar false, com a negação vai dar true. E se ele for uma instância desse must verify email, aí o que ele vai fazer? Ele vai disparar mais uma vez esse 403 com a mensagem de seu e-mail não está verificado, tá bom? No caso aqui ele tem um controle base, basicamente para saber se ele tem que retornar para ti ou uma resposta em JSON ou um redirecionamento, tá? Então tem esses detalhes aqui. Se você disparar via uma requisição HTTP indicando que você sabe trabalhar com JSON, ele vai te entregar esse abort ao invés do redirect aqui para você, tá certo? E aí basicamente ele acaba redirecionando a gente para o verification.notes. Tá? Se esse redirect to route ele não for preenchido, basicamente, tá bom? Tá bom? Então esse teste ele é bem simples de a gente entender, tá? E aí aqui já entra até um pensamento de você ter que implementar de fato essa interface must verify email, tá bom? Outro ponto aqui bem importante da gente entender é que quando o usuário ele é registrado e a gente verificou que a gente recebe o e-mail com o link de verificação, o Laravel ele tem aqui internamente, dentro da pasta Providers, o provider que é responsável pelos eventos dentro do framework, tá bom? Então, se você quiser entender melhor sobre eventos nesse momento agora, eu tenho uma série que eu coloquei aberta lá no YouTube, tá? No canal da Code Experts, que eu falo sobre controle de estoque e o módulo de frete, que eu deixei aberto lá no YouTube. Então, na parte do controle de estoque, eu usei muito a parte de eventos. Tá? Mas basicamente, se você já tem uma noção de eventos, vai ficar tranquilo para você nesse momento e eu vou dar uma simplificada por enquanto para a gente, porque a gente vai mexer em eventos mais à frente, tá? Mas basicamente eventos é aquele pensamento de eu ter quem escuta e eu ter quem dispara. Então quando um evento específico é disparado e eu tenho um cara que escuta esse evento específico,
automaticamente esse que escuta vai executar alguma coisa para a gente, dado ou disparar esse evento que eu posso chamar de X, tá? Então eu teria um evento X que o escutador de evento X manipula, e aí quando eu disparar o evento X, os escutadores, que a gente chama de listeners em inglês, eles vão executar alguma coisa. Então aqui no próprio Event Service Provider, você já percebe que a gente tem um evento registered, e quando esse evento for disparado dentro aqui do Laravel, e aí esse evento é disparado sempre que o usuário cria uma conta, ele tem um listener chamado Send Email Verification Notification, tá? Então esse cara aqui, tá? Esse listener Send Email Verification Notification, que é chamado sempre que o evento registered é lançado e o Laravel lança esse evento quando o usuário é registrado, é ele quem faz o envio do link de notificação para a gente, tá? No caso, o link de verificação de e-mail para o nosso e-mail que estamos cadastrando no momento do registro. Então, aqui dentro a gente verifica novamente se o model user do momento ele é do tipo must verify email, tá? E isso é dado para o user por meio da interface, tá bom? Então, por isso que ela é bem importante. Então, se ele for um tipo, né, se ele for uma instância de must verify email e ainda não tiver verificado o e-mail dele, aí a gente vai ter o envio desse link, tá bom? Mas se ele for do tipo must verify email e o link já tiver sido verificado, no caso o e-mail já tiver sido verificado, ele não envia porque o usuário já está com a conta verificada, tá bom? Então basicamente por isso que a gente tem esse e-mail sendo enviado corretamente para a gente, tá? E aí se você quiser inclusive sempre explorar, ver o que esse has verified email faz, ó, basicamente ele determina se o usuário tem um e-mail verificado, então isso vem da própria interface, tá bom? E aí o nosso model user, ele tem que implementar isso, tá certo? Então, basicamente, aqui no Authenticable, tá? Que ele estende nesse user base, você vai perceber, ó, esse user base, ele vem aqui internamente do Illuminate Foundation Auth, tá bom? Vou já explicar melhor sobre esse namespace, e ele tem aqui, ó, o Must Verify Email Trait, que é quem implementa dentro do model user as classes que a interface pede que seja implementada. E basicamente esse has verified email, o que ele faz? Então basicamente esse SNU vai verificar se a coluna é nula, se ela for nula vai retornar verdadeiro, e aí com a negação verdadeiro e negação fica false, então basicamente o e-mail ainda não foi verificado, certo? Então retorna false. Se já tiver valor na coluna email verified yet, aí ele vai retornar o quê? Vai retornar false aqui no SNU, e aí negando false a gente tem um verdadeiro, e aí basicamente indica que esse e-mail já foi verificado, tá? Então ele também tem um método aqui, ó, implementação do método mark email as verified, então basicamente ele adiciona o momento em que foi verificado e salva isso pra gente, tá bom? O envio da notificação, essa parte de notificação a gente vai ver mais à frente, tá bom? Então já fica aqui meio norte para você entender, para você saber, claro, que o e-mail que é enviado pra gente com o link de verificação, ele é enviado por meio do sistema de notificações multicanais do Laravel, tá bom? E basicamente a gente tem aqui o get email for verification, que vai retornar o e-mail do usuário a ser enviado esse link de verificação, tá bom? Então, por isso que quando eu implemento uma interface, você já poderia estar pensando assim, pô, tem uma interface, essa interface tem diversos métodos a serem implementados e eu não vi nenhum erro dentro do próprio user. Porque basicamente essa classe user base do Auth, ela já tem essas implementações por meio de uma trait, beleza? Então basicamente esse é o pensamento, tá? Então a gente tem todo esse trabalho, tá entendendo aqui por que as coisas acontecem de tal jeito, tá? E aí só para a gente deixar a limpo um ponto, aproveitando que a gente está falando muito sobre pontos internos por debaixo do capô, se você quiser saber exatamente o que compete ao pacote Auth base do Laravel e ao UI especificamente, você pode tranquilamente vir aqui, ó, em Vendor, em Laravel, tá bom? Tô indo no caminho completo só para facilitar para você se encontrar, tá bom? E aí aqui em UI, o que compete a códigos back-end do UI, que é o nosso Starter Kit ou Starter Point desse primeiro bloco, você vai encontrar aqui no Auth Backend. Então, basicamente, esses são os códigos que vêm internamente do nosso UI,
tá? Então, authenticates user, confirms password, redirects users, registers users e assim por diante, tá? Inclusive, uma coisa que eu não mostrei diretamente, mas você pode testar aí. Deixa eu só atualizar aqui para verificar se eu consigo... Eu não sei qual e-mail que eu estou ali. Deixa eu voltar aqui, tá? E eu vou entrar em Admin Events diretamente. Beleza, já estou com a conta verificada, porque ali ele só exibe a tela, então ela não vai ter nenhum controle especificamente. Mas, por exemplo, um ponto aqui que, por nós já termos a parte de e-mail configurado, esse esqueceu sua senha, ele já está totalmente funcional, tá bom? Deixa eu só voltar aqui, como a gente não modificou. Ali o erro tá porque a gente está usando o layout app Blade PHP ainda, mas a gente pode vir em Resources, Views, Auth, Passwords e abrir as 3 views aqui, tá? E só modificar o layout base para Auth. Vou até copiar aqui para agilizar. Tá bom? Então até essa parte aqui, ela está, depois só dá um espaçamento aqui. Então, por exemplo, se eu quiser modificar minha senha para essa conta que eu acabei de criar, vamos supor que eu esqueci minha senha, isso aqui já é para estar funcional. Por quê? Porque toda essa lógica já está pronta. O que eu preciso é só ter a parte de configuração de e-mail no ponto para que esse e-mail de reset de senha seja enviado. Então ele indicou aqui para mim aqui, eles enviaram o link de reset, tá? E aí deixa eu abrir aqui rapidamente, tá bom? Então ele está aqui, ó. Basicamente a mesma interface, então também é disparado via notificador do Laravel, tá? E aí ele me indica aqui que o meu link de notificação ele foi recebido, tá? Ele tem um tempo aqui de 60 minutos, então se eu chegar aqui, eu vou copiar aqui, tá? Botão direito, copy link. E acessar, basicamente eu já consigo modificar minha senha. Então, por exemplo, 123XYZ. No caso aqui, acho que o mínimo é 8, né? Então, deixa eu colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, XYZ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, XYZ. E eu posso resetar minha senha tranquilamente, tá bom? Então, se eu sair aqui, tentar acessar minha conta, tá? Contato, @phpmastery. Se eu tentar acessar com a senha de 1 a 8, nós temos o erro, mas se eu tentar acessar com a senha que eu resetei, evidentemente, né? De 1 a 6, XYZ, tá? O reset já funciona normalmente. Então, basicamente, para o reset, é você traduzir as telas, aquelas 3 views que estão na pasta Auth e Password, e configurar o e-mail. Então a gente tem tudo isso, só não traduzir diretamente as views, mas você com certeza tem esse know-how para traduzir tranquilamente, tá? E aí voltando, basicamente o UI ele tem apenas esses códigos de back-end, tá? No quesito de controles, e são implementados, basicamente são traits implementados nos controllers Auth do próprio UI e do próprio Laravel em si. Você vai encontrar dentro do próprio Laravel Framework, que é SRC, o pacote Auth com a lógica central de autorização, de autenticação, que não tem a ver diretamente com o Starter Kit, que é o UI, tá? Então dá para você ver claramente essa diferença do que vem do próprio Laravel e do que vem do UI, tá bom? E aí, inclusive, o próprio Must Verify e-mail, tá bom? A trait, né, que a gente viu agora há pouco, que aquele user base utiliza, ela está aqui internamente no autenticador, tá? No pacote Auth do Laravel e não especificamente do UI. Tá certo? Então o UI ele só traz essas lógicas de autenticar, de verificar senha, de fazer o logout, de fazer o registro e assim por diante, tá? Só essa regra, mas o cerne, o coração tá de fato no pacote Auth, como essa parte de verificação de e-mail, a lógica disso, a parte de autenticação, de gerenciamento da sessão de autenticação e assim por diante, faz parte do próprio autenticador do Laravel. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro todo esse conteúdo aqui. É claro que quando a gente fala muito de internos pode complicar, então eu recomendo que você assista, reassista e inclusive passeie pelos códigos do Laravel para entender mais as coisas por baixo do capô. E vamos continuando só para me te mostrar como você pode, por exemplo, traduzir as mensagens do e-mail de verificação de conta, tá? Então vamos lá.